Saudações a todos. Um amigo muito querido, um irmão para mim, pediu que eu fizesse uma análise de um vídeo, de um podcast, onde o Dr. Samuel Dalelast está fazendo uma entrevista com o Dr. Uronal Zarcan, onde eles estão conversando a respeito de medicina integrativa e como ela tem tomado vulto nos dias atuais. Na própria entrevista, é observado que eles tratam como uma condição que existe desde que o ser humano é estudado por outro ser humano. Vão lá aos tempos de Hipócrates, o pai da medicina, e das terapias alternativas também, porque elas acabam derivando da mesma raiz, da mesma percepção do homem, ser humano, sobre o ser humano. E uma coisa interessante que eu observo nesta entrevista, que vou deixar o link para que vocês possam conferi-la, que está veiculada, neste caso, no canal Saúde Viva 99. Vou deixar nos comentários, aliás, desculpe, na descrição do vídeo, para que vocês possam conhecer também o canal e conhecer, quem ainda não conhece, Dr. Samuel e Dr. Uronal. Pois bem, o interessante desse trecho da entrevista, que confesso não conhecê-la na íntegra, mas o trecho que eu tive acesso é interessante, pois trata de uma medicina viciada, a medicina que se aplica nos consultórios de maneira comum e corrente, que nada tem a ver com a medicina integrativa, que é praticada por eles, né? Por Dr. Samuel, por Dr. Uronal, e as terapias integrativas, holísticas, que são praticadas por mim. A medicina atualmente perde o contato com o humano. Não analisa o ser humano como um ser integral. Deixando de analisá-lo como um ser integral, diversas situações são deixadas de lado e percepções que são essenciais para diagnóstico, tratamento, passam despercebidas da maioria dos profissionais da saúde existentes hoje. Culpa deles? Não. Foram doutrinados desta forma. Aí teríamos que acessar alguns conhecimentos mais antigos que remontam ao início do século XX, lá por volta de 1904, se não estiver enganado. Talvez possamos fazê-lo em um outro momento, em um outro vídeo. Mas esta análise específica, que eu gostaria até de compartilhar com vocês, é simples. O ser humano é um complexo, é um todo. Como eu costumo dizer, biopsicoenergético. A medicina integrativa olha o ser humano desta forma, pois ela conseguiu agregar o conhecimento da medicina fantástico, perfeito, útil nas questões agudas principalmente e no diagnóstico, com
a percepção terapêutica, holística, hipocrática, vamos chamar assim, né, da época de Hipócrates, que observa o ser humano como um todo. Hahnemann fazia isso, Eduard Bach fazia isso, e outros tantos filósofos da antiguidade, como Aristóteles, observavam, por terem interesse verdadeiro em compreender o funcionamento do corpo humano, da alma humana, do pensamento humano, tinham o interesse de olhar, registrar, estudar, levantar hipóteses, tentar respondê-las de uma maneira sui generis. Como não vemos ocorrer com muita frequência nos dias atuais. Mas isso está mudando, felizmente. Isso me deixa muito contente, pois observamos que somos aliados. Medicina integrativa, a medicina tradicional aqui do Ocidente, a medicina tradicional do Oriente, os conhecimentos populares, a percepção da espiritualidade envolvida com tudo isso, a metafísica da saúde envolvida com tudo isso, demonstra-nos que há interesse da reunião de conhecimentos para equilibrar o ser humano. O que eu tenho visto ultimamente são crises sistêmicas ocorrendo no ser humano. Um sistema indo à falência. Um sistema circulatório, um sistema respiratório, um sistema neurológico, rompendo a integridade do ser humano para chamá-lo a retomar quem eles são, né? Retomarmos quem somos. Como observamos a nós mesmos e a nossa relação com tudo que nos cerca, com a natureza, com outros seres humanos, com o reino vegetal, o reino mineral, que não podem ser descartados, não podem ser deixados de lado. Afinal de contas, a nossa raça, a nossa espécie, ela se adaptou, ela se organizou, ela foi desenvolvida de tal forma que o habitat onde estamos inseridos é a condição que cria responsividade do nosso organismo a tudo o que ocorre ao nosso redor. Veja que mecanismo inteligente. Que mecanismo criado por uma inteligência primordial para nos oferecer a experiência de estarmos inseridos nesta realidade. Então eu vejo a medicina integrativa, as terapias integrativas, holísticas, as medicinas tradicionais como sendo um conjunto de condições que, se bem ministradas, levam ou fazem o ser humano retomar a sua saúde como um todo. E então, mantendo esta saúde em altos níveis, que resultado teremos? Seres humanos íntegros, capazes de caminhar por este planeta e desenvolver coisas, auxiliar a desenvolver pessoas, viver saúde plena, viver satisfatoriamente. Inteligente, não é?
ainda que isso vá contra a intenção de ganhos financeiros sobre a saúde humana. Exatamente. Eu sou farmacêutico, então eu conheço um pouco, bem pouco, do lado obscuro das indústrias que se interessam em obter lucros em detrimento da saúde humana. Isto é um fato. Então, observemos que, a partir do momento que existem fatos, os argumentos perdem a força. E nós, que estamos interessados em desenvolver uma conjunção de fatores para fazer o ser humano se tornar cada vez mais saudável e íntegro, precisamos tratar do assunto. Quando observo o quanto foi renegada a herbolária, por exemplo, técnica chinesa de estudo de ervas medicinais, de plantas medicinais, isso me entristece muito. Ela responde à natureza, às ervas, o estudo da herbolária a 100% do que a indústria farmacêutica utiliza como meio de cura das mazelas do corpo humano. No entanto, outros fatores, outros componentes químicos que estão presentes em um medicamento acabam fazendo com que você adoeça de outras maneiras. E então, se veja obrigado a tratar efeitos colaterais ou reações adversas. Quem nunca leu uma bula de medicamento? Se não o fez, não o faça. Brincadeiras à parte, vocês vão observar que existem uma série de efeitos colaterais, uma série de recomendações, uma série de reações adversas, pois parte dos princípios presentes naquele medicamento podem e causam problemas no corpo humano. Diz um ditado chinês antigo, e infelizmente eu não vou conseguir me recordar agora de onde ele surge para acreditar a responsabilidade de forma adequada, mas me recordo ser um ditado chinês. Todo medicamento contém pelo menos 30% de veneno. É para pensar. Então, eu posso agora expressar a esse meu amigo que é com muita felicidade que eu vejo a reintegração ser humano-ambiente, estudos do ser humano, que são muitos, porque nós somos muito complexos, antropologia, filosofia, medicina, farmacoterapia, terapias holísticas, porque são muitas, então vamos deixar assim,
se envolvendo novamente umas com as outras para tratar o ser humano como ele merece, de forma integral. Um grande abraço, nos vemos por aí. Gostaria apenas de lembrá-los que estamos finalizando o módulo 2 do curso de iniciação à metafísica da saúde, que vai tratar do sistema digestivo. E vamos então nos aprofundar um pouco mais na senda da metafísica. Até breve.